Brina, vamos falar sobre trabalho, sobre emprego. Você aí está procurando emprego? Olha, você precisa saber que uma boa impressão na hora da entrevista pode fazer toda a diferença. A gente está recebendo aqui no programa especialista em recursos humanos. Falo do professor Alisson Macedo, que é quem vai dar essas dicas e umas orientações para a gente. Alisson, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Kleber, Sabrina. Bom dia a todos que estão em casa. Me diz uma coisa, em entrevista de trabalho todo mundo tem um certo receio, né? Aquele momento ali que você fica em frente do seu possível empregador. Não tem como não tremer na base, mas é possível disfarçar? Quais são as dicas que a gente pode dar? Eu, por exemplo, eu oriento para que as pessoas fiquem mais tranquilas, o máximo possível, para que elas estejam no estado normal. Né? Porque aí, quando ela vai para uma entrevista, está muito nervosa, acaba parecendo uma pessoa que ela não é. Então, a dica é você estar muito seguro sobre as suas características, suas habilidades, pesquisar um pouco sobre a empresa, se você souber qual é a empresa que você vai fazer a entrevista, e se preparar, né? Então, essa preparação não começa no dia antes da entrevista. Ela é um processo contínuo. A partir do momento que você deixa o primeiro currículo, você tem que começar já a pensar, refletir um pouco, ter um pouco de autoconhecimento, para que você possa chegar na entrevista e fazer tudo conforme... Assim, eu não dou um roteiro, porque o importante é você ser quem você é, ser o mais autêntico possível. Sim, a verdade é primordial. Não adianta mentir, que lá na frente vai descobrir, não, né? Lá na frente, hoje em dia, tem redes sociais, hoje em dia, até mesmo quando você inicia o trabalho, poucos dias depois você já começa a ver que algumas coisas que foram faladas na entrevista ou que foram omitidas na entrevista começam a vir à tona nos primeiros dias de trabalho. Alisson, a gente sabe que o mercado vive uma constante mutação, cada vez mais exigente. E qual o perfil do candidato que o mercado procura hoje? Hoje o mercado procura um candidato que ele tenha vontade de aprender, né? Aquelas pessoas que... Estava até vendo uma entrevista recente de um RH do Facebook, né? E ela dizendo que eles não contratam os profissionais mais inteligentes. Eles contratam aqueles que estão mais abertos a aprender, né? Porque aí aqueles que são mais inteligentes geralmente estão bloqueados para um crescimento. Né? Então são essas pessoas que estão mais abertas à aprendizagem, são pessoas que se comunicam muito bem, são pessoas que dentro da cultura da empresa elas se apresentam também de uma forma muito semelhante à da empresa. Então esse é o profissional que as empresas procuram hoje, né? Então assim, a principal característica é a vontade de aprender, como a gente também tem falado muito, são aqueles profissionais que têm um histórico, né, de honestidade, de ética. Hoje os empresários procuram muito isso, né? Então, os processos seletivos eles dizem, você quer uma pessoa honesta, né? Então, por conta do que a gente está vivendo hoje no país, então acabam focando muito nisso, né? Que muitas vezes só no processo seletivo não é possível identificar essa característica, mas é o que eles mais pedem hoje. Você falou aí do processo seletivo, a gente sabe que algumas empresas fazem aqueles processos em grupo, né? Ali para avaliar se você se dá bem em atividade com muita gente. É importante também essa etapa, não é? Sim, outra característica que eu esqueci de citar é a questão de se relacionar com outras pessoas, né? Então, nesses processos em grupos, dependendo da vaga qual seja, é justamente para identificar como é que a pessoa se relaciona em grupo, como é que ela se coloca, né, à disposição de outras pessoas, porque também é uma característica muito importante hoje no mercado de trabalho, é saber se relacionar com as pessoas. Né? A gente vive hoje num mundo que muitas vezes é individualista, a gente hoje vive no celular há muito tempo, as crianças hoje crescem brincando sozinhas, então não desenvolvem habilidades sociais, então é no videogame, é em casa, não brincam mais na rua de esconde-esconde, não brincam mais de pique, esconde. Então, ali naquelas brincadeiras, você já começa a desenvolver habilidades profissionais, como, por exemplo, a liderança, o trabalho em equipe. Então, hoje a gente vem buscando muito isso, essas características nas pessoas. Professor, você falou aí sobre rede social. Isso conta também na entrevista. É possível que uma empresa ela vasculhe as minhas redes sociais, procurar a minha personalidade, conhecer um pouco mais da minha personalidade através das minhas redes sociais? Isso interfere em alguma coisa? Sim. Hoje as empresas entram nas redes sociais, hoje alguns currículos, né, em sites de emprego já tem até o espaço para você colocar o endereço da sua rede social. Né? Ele não deixa de ser um currículo seu lá também, né? Então, uma entrevista com algumas etapas, alguns encontros,
muitas vezes não é suficiente para conhecer totalmente o candidato. E lá nas redes sociais está um histórico da vida daquele candidato. Então, comportamento, né? Sim, sim. E a gente até costuma dizer, né, que quer conhecer um candidato, né, você não olha o que ele publica, não, olha as fotos que ele é marcada. Você conhece a pessoa assim, né? É verdade. Mas assim, na verdade a gente não entra para olhar as fotos, a gente entra para olhar um pouco do que ele pensa, um pouco da ideologia dele, né, o que é que ele compartilha no dia a dia dele, se aquilo ali compactua com o que ele foi falado na entrevista. Agora, você citou lá no começo um currículo, é o passo principal. Algumas empresas ainda preferem aquele de papel, né? Outras o digital. O que coloca no currículo para ficar com um currículo objetivo e adequado hoje em dia? Isso, o currículo ele tem que ser o mais breve possível, digamos assim, né? Só para vocês terem ideia, em um processo seletivo de longa escala, um recrutador que está fazendo a triagem de currículos, ele passa, em média, 6 segundos com um currículo. 6 segundos. Porque ele não para ler o currículo inteiro. Ele vai em cima só de algumas informações. Sim. E vai ali fazendo aquela triagem e depois, com calma, ele vai lendo cada currículo. Então, se você encher o currículo de informações, então ali, na verdade, você vai dificultar a vida do recrutador. Então, tem que ser apenas os dados pessoais, né, na primeira parte, digamos assim, que é nome, o endereço, telefone é muito importante. Hoje em dia a gente vive numa saga que é ligar para os candidatos, não atende de jeito nenhum. Aí às vezes a gente liga do celular, na mesma hora responde pelo WhatsApp. Quem é? Né? Então tem que atender o telefone, né? Já começa aí o processo seletivo, né? A forma que a pessoa atende o telefone. Então telefone, e-mail, se colocou um e-mail, então é importante que você todos os dias olhe o seu e-mail, né? Porque a empresa pode ser um processo seletivo grande, ela dê as primeiras instruções através do e-mail para ganhar tempo. Então, se você é solteiro, se é casado, se é estado civil, a idade, algumas pessoas costumam não colocar a idade, isso lá na frente, de toda forma, você vai ter que colocar. Né? Então, o objetivo não precisa colocar aquelas... O pessoal vai lá, muitas vezes vai em alguma lan house, o pessoal coloca como se fosse um resumo das habilidades, né? Então, a gente sabe que aquilo ali, muitas vezes, não é a verdade. Então, você coloca lá só o cargo que você está procurando. Então, o objetivo, você coloca o cargo. Ou a área de trabalho que você está procurando emprego. Logo depois, você coloca a sua formação acadêmica. Isso tudo em uma ordem, né, quando a gente vai para a formação acadêmica e experiência, do mais recente para o mais antigo. Né? Então, a formação acadêmica, se você tem curso técnico, se você tem nível superior, se você tem uma pós-graduação. Nas experiências, você coloca o cargo, a empresa e o período que você passou lá, né? Então, e também as principais atribuições que você tinha naquela empresa. Em última parte do currículo, você coloca ali alguns cursos de curta duração que você fez. Agora, é importante que o pessoal faça, coloque lá, na verdade, os cursos que têm a ver com a área que ele está procurando, né? Então, muitas vezes o cara está procurando um curso, está procurando um emprego de auxiliar administrativo. Né? Então, está lá no objetivo, auxiliar administrativo. Quando eu vou para os cursos que ele fez, então está lá, operador de empilhadeira, culinária, dança, não sei o quê. Então, assim, são cursos que, para aquela vaga, a não ser que ele vá ser auxiliar administrativo de um restaurante, uma lanchonete, aí sim, acaba tendo alguma ligação. Então, é muito importante isso. Outra coisa, a foto, muita gente pergunta, né? A maioria dos especialistas dizem que não coloca foto, né? Eu também concordo em não colocar. Porém, a maioria das empresas pedem currículo com foto. Por que nós orientamos não colocar foto e nós orientamos outros profissionais para não trabalhar com currículos com foto? Porque a gente evita um certo pré-julgamento antes mesmo de olhar o currículo, né? Então, às vezes a gente olha ali para a foto do candidato, por algum motivo, faz algum pré-julgamento e acaba ali, de alguma forma, prejudicando o candidato na avaliação. Inclusive, hoje na Europa, nos Estados Unidos, já existe uma modalidade de currículo chamada currículo cego. É bem interessante. Você não coloca dados pessoais, você não coloca nome, se é do sexo masculino, se você não coloca se é do sexo feminino, coloca só seu telefone, suas experiências e os resultados que você alcançou nas últimas empresas. Ou seja,
você vai ser convidado para um processo exclusivamente porque o recrutador foi atraído pelas suas experiências. Me diz uma coisa, algumas pessoas fazem assim, depois da entrevista mandam um e-mail agradecendo, alguma coisa do tipo. É desnecessário isso? Eu não posso dizer que é desnecessário, é uma parte, digamos assim, elegante do candidato, tá certo? O que não é válido é você estar insistindo, não é? Então, entrando em contato por vários meios, ligando, adicionando um recrutador nas redes sociais. E aí, alguma novidade? E aí? Isso é interessante que aí o pessoal também passa a lhe adicionar nas redes sociais, aí vai conversar com você no Messenger, no Direct, né? Dependendo da rede social. Então, acho que isso aí já não é válido, porque eu posso até entender que é uma certa forma de influenciar, né, o processo seletivo. E é preciso se inscrever, por exemplo, a gente tem um Cine, né, e alguns órgãos que ajudam. Essas pontes também são fundamentais? São válidas. Então, você procurar agências de emprego, consultorias, o Cine, sites de vagas, o que é importante é você também ter um cuidado aonde você deixa o seu currículo, não é? Então, você também tem que procurar sites que sejam confiáveis. Você tem que saber para onde está enviando o seu currículo, porque já existem até casos de crimes que acontecem pós entrega do currículo. Você está entregando seu contato, seu e-mail, seu endereço para outras pessoas. Então, eu costumo orientar os candidatos a sempre procurarem saber para onde estão enviando seus currículos. Às vezes você tem interesse numa empresa, você leva o currículo, a empresa não está recebendo o currículo, você recebe essa mensagem. A gente está recebendo o currículo agora. Insiste, pede para receber mesmo assim, como se comportar nesse momento? Ficar de olho, né? Nós temos o que é muito importante é o network hoje, né? Então, quando você está desempregado, além de você deixar os currículos, você tem que criar uma rotina de entrar em contato com outras pessoas que possam lhe ajudar nessa sua volta ao mercado de trabalho. Então, se você conhece alguém que trabalha em um hipermercado, conhece alguém que trabalha em uma loja, pergunta onde é que está recebendo currículos, avisa, é importante que todo mundo que lhe conheça saiba que você está desempregado, porque muita gente fica com vergonha, então fica escondido quando está desempregado. Então, as pessoas, ela não vai ser lembrada numa possível oportunidade que apareça, né? Então, é importante que ela avise a todas as pessoas que ela está desempregada, para que quando surjam oportunidades, que essas pessoas saibam, chegue até ela essa informação. E não fique esperando em casa, né? Tem que ir atrás. Muita gente, hoje, como você mesmo falou, muitas empresas não recebem mais currículo pessoalmente. Mas aí hoje no WhatsApp, no Facebook, existem vários grupos que as pessoas compartilham vagas. Sim. Só que você não pode ficar refém desses grupos, esperando que alguém coloque uma vaga para você enviar um currículo. Então, faz um esforço. É oneroso sair de casa para deixar currículo. Você gasta com impressão, gasta com passagem de ônibus, mas isso é um investimento. Ficar em casa só aguardando a vaga aparecer, não dá certo. Ou o seguro-desemprego acabar. Ou o seguro-desemprego acabar, né? Então, quando acabar, já pode ser tarde demais. Exatamente. Tem que correr atrás de prejuízo. Tem que correr atrás. Então, ficar em casa esperando, a boa vontade de alguém mandar para você, então a responsabilidade é sua de encontrar oportunidades, mas outras pessoas não. Ok, então. Professor Alisson Macedo, obrigado pelas suas orientações, pelas dicas aqui importantíssimas, valiosas aí para você que está acompanhando o nosso programa, de repente está desempregado, está aí com essas dúvidas da preparação, tem uma entrevista de emprego aí marcada, está se preparando para essa entrevista, então segue essas instruções desse especialista aqui em recursos humanos. Então, a orientação é essa, entrevista de emprego, vai tranquilo, procura dar uma relaxada, bem alimentado, vai lá seguro, dá uma pesquisada no histórico da empresa. Isso, até mesmo fazer uma reflexão, uma autorreflexão sobre quais são suas principais habilidades, né? Quais são os pontos negativos que você tem, porque isso é importante, né? Não é que isso vai eliminar do processo, mas isso mostra um autorreconhecimento, né? E você tem que melhorar em alguns pontos. Então, isso é importante para a empresa saber que você também sabe disso. Reconhecer é fundamental, sim, né? Sim. Pois é, obrigado, Alisson. Eu agradeço, Cleber, Sabrina e a todos. Muito obrigado.